Abra tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 17. Apóstolo João, capítulo 16, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Podeis tomar assento. Estamos entrando o mês de dezembro. Começamos o mês de dezembro. E o mês de dezembro é um mês muito especial para nós, os cristãos. O mês que celebramos o nascimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O mês que a luz deve iluminar os nossos corações. O mês de presentear, o mês de receber presente, o mês de mesas fartas e o mês de abençoar. O mês de trazer à memória, Feliz Natal, feliz o que nasceu entre os homens. Jesus preparou os seus discípulos, e ele disse sobre a tristeza do mundo, as aflições e o roubo da alegria. No versículo 22 ele diz assim: assim também vós, que agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. A vossa alegria ninguém vai tirar. Em 2016 nós estávamos ainda na parte inferior, era apenas um salão pequeno, e eu vi uma notícia que naquele ano em diante a produção de uvas iria cair muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. E ali eu entendi aquela mensagem que era: alegria no mundo vai diminuir, porque o vinho representa alegria. E quando vem uma notícia dizendo: olha, a produção de uvas vai cair no mundo, passado alguns anos a gente percebe que a produção de uvas não caiu, mas a alegria caiu. Ainda estava ouvindo ontem um pastor, aquele de stand-up, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia: nós somos a última geração alegre. Nós, de 40 anos, 50 anos, somos a última geração que teve alegria. Nós éramos alegres com qualquer coisa. Nós não tínhamos televisão. Hoje as pessoas têm 3, 4 televisores na sua casa, mas nós tínhamos apenas uma televisão preto e branco, ainda chuviscava, ainda tinha que subir ao telhado para acertar a imagem, mas nós éramos felizes.
nós nos reuníamos em família para assistir televisão, para assistir um programa, comentávamos os programas, e ele no seu stand-up, fazendo as pessoas rirem, porque era muito engraçado, ele dizia: nós somos os últimos, ou a última geração de pessoas felizes. E nós estamos vendo isso em nossos dias. Nós estamos percebendo que há uma tristeza no coração, não há mais alegria. Nós estamos adentrando a um mês muito especial, e as pessoas nem se percebem o quanto é especial para o cristão celebrar o nascimento de Cristo. Quanto mudou a história da humanidade o nascimento de Cristo. A humanidade, ela se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, nós temos novas perspectivas, temos ligação com o Pai, temos um culto direto ao Pai, falamos com o Pai diretamente, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz aos seus discípulos: olha, tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. E vocês não têm, porque ainda não pediram. Vocês não pediram, vocês não têm pedido. Então ele fez uma ligação entre o homem e Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Do versículo de número 3 diz assim: e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias, ele vem constatar a miséria que estava vivendo os que voltaram e os que haviam permanecido em Jerusalém. E ele diz: assentei-me e chorei. Quando eu me deparei com tamanha tristeza, tamanha miséria que estava vivendo os filhos de Deus ali em Jerusalém, eu me assentei e chorei. E Neemias, ele nos fornece um diagnóstico. O porquê o povo estava triste, porque havia miséria, porque havia a pobreza, porque nada ali estava prosperando. E ele traz um diagnóstico. Ele se assentou, ele chorou, mas ele faz um diagnóstico daquela situação. Então ele vem trazendo o resultado que ele tinha observado. Versículo de número 7 é o diagnóstico. Quando ele se sentou, chorou, viu a tristeza, ele diz: olha, é por isso. Versículo de número 7: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teus servos. Nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos. Versículo 8 ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ele está trazendo ali o diagnóstico que ele viu. Ele diz: olha, é por isso. Por que nós estamos vivendo essa tristeza? Por que nós estamos vivendo essa angústia? Por que não há alegria mais em nosso coração? E ele diz: olha, porque
não guardamos os mandamentos e nem os estatutos da palavra de Deus. Lembra-te, pois, da palavra. Ele traz uma lembrança ao povo, para que viesse se lembrar da palavra. E ali ele vai trabalhar para que houvesse novamente alegria naquela terra, fosse reconstruído a segurança dos muros. E agora ele e Esdra, capítulo 8 de Neemias, diz assim a palavra: e chegado ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo de número 5. E Esdra abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdra louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças, adoraram o Senhor com os rostos em terra. Versículo de número 8. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas, ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviais porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Este dia é santo ao povo de Israel. Se esqueceram de onde Deus os tinha tirado. O povo de Israel estava passando um período de angústia, um período de tristeza. Tinham saído do cativeiro, mas nada alegrava os seus corações. Eles tinham se esquecido de onde Deus tinha tirado eles. E eles não celebravam mais a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo, todo o povo, ele deve se voltar e habitar em tendas, para nunca se esquecer de onde Deus os tinha tirado, de onde o Senhor os livrou. Esdra e Neemias e os levitas e os profetas celebraram a festa do tabernáculo. Jesus disse: as aflições do mundo querem roubar a alegria. O que nós estamos vivendo hoje? As aflições do mundo, eles estão roubando a nossa alegria. Estão tirando a alegria da celebração, estão nos roubando a alegria do culto, estão nos levando a uma situação que nada nos alegra, nada levanta o nosso ânimo, nada para nós parece que tem saída, e nós estamos mergulhando em uma tristeza, em uma angústia. Chegamos a dias que é dia de festa, é dia de alegria, é dia de comprarmos, é dia de celebrarmos, é dia de doarmos, é dia de enriquecermos vidas com palavras, com bênção, mas nós mesmos estamos angustiados, estamos entristecidos. E por que isso está acontecendo? Porque essas coisas vêm tomando conta do nosso coração. Porque a alegria não nos alegra mais.
Por que não temos mais alegria de celebrar o Natal? E vamos aceitando. O mundo está roubando a nossa alegria. O mundo vai introduzindo outras coisas e, sem nos apercebermos, nós vamos trazendo para a nossa casa, nós vamos ensinando nossos filhos, nós vamos levando a um consumismo desenfreado, tentando alegrar a nossa alma. Mas o que nos levou à tristeza? O que nos levou à tristeza é nos afastarmos da palavra de Deus. O que tinha levado o povo à angústia, à tristeza, aos dias de Neemias? Afastamento da palavra. Eles não tinham mais entendimento da palavra. Por isso, o governador Neemias, Esdra, o escriba, o sacerdote, os levitas, eles foram buscar novamente a palavra. O que nós estamos precisando hoje? Buscar novamente a palavra. Trazer novamente a palavra. Que dia é esses que nós vamos viver? Por que nós estamos anunciando o Natal? Por que nós estamos chegando a um final de ano e é um tempo de fazermos um balanço e falar: olha, Deus tem nos ajudado. Que bom, vencemos mais um ano. Que bom que o sol nasceu de novo para nós. Cada manhã sorrir, cada manhã se alegrar. Mas nós estamos sendo roubados na alegria. A tristeza é o roubo da alegria. O que é tristeza? É o roubo da alegria. A primeira coisa que Deus nos dá é alegria. Alegria de viver, alegria do sol, alegria de constituir família, alegria de cultuar a Deus. Mas o inimigo, ele veio roubar. E quando ele leva alegria, ele deixa tristeza. Por que estamos tristes? Porque estamos angustiados. Porque temos nos esquecido da palavra. Temos nos esquecido o que simboliza, o que é isto, o que nós estamos comemorando, por que comemoramos, o que aconteceu nesses dias, porque essa data é reservada aos cristãos, porque os cristãos não devem aceitar ser roubados. Não deve ser enganado. Nós entramos em discussões com o mundo. Não é esse dia. Olha, não poderia ser esse dia. Não importa o dia, importa que Jesus nasceu. Importa que Ele veio, Ele se fez homem. Importa que Ele está entre nós. Não é o dia 24 de dezembro, não pode ser essa data. Jamais seria dezembro. Não importa, importa que Ele nasceu. Isaías, ele traz 700 anos antes do acontecimento, capítulo de número 9, versículo de número 2 em diante, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o momento da alegria. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. A região da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Quando Jesus nasceu, a alegria, ela veio ao mundo. Um mundo
estava angustiado, triste, era a sombra da morte, mas veio a luz nas trevas. Quando Jesus, ele vem a este mundo, algo mudou. Por isso que a humanidade, ela se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Interessante que até isso eles querem tirar. Olha, não diga mais isso, diga o tempo comum. Não, é antes de Cristo. Antes de Cristo era morte, era destruição. Nós não tínhamos ligação a Deus. Nós não podemos abrir mão disto. Nas escolas hoje está se dizendo, não fale mais isso. Não ensine mais teus filhos sobre isso. Não é antes de Cristo nem depois de Cristo. É antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, um mundo frio, um mundo triste, sem alegria, angústia, sombra de morte. Ao nascer o nosso Salvador, a luz se abre. Os cristãos estão sendo roubados e não se apercebem que estão sendo roubados da maior alegria. Vos nasceu o Salvador. Vos nasceu o Salvador. O menino vos nasceu. E sem nos apercebermos, nós vamos aceitando o que o mundo quer. Olha, não é isso, é Papai Noel. Agora é Papai Noel. Daqui uns dias já não é mais Papai Noel. É Jesus Cristo. Ensine ao seu filho. Ensine à sua casa. É Jesus Cristo. Nada substitui o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, no versículo de número 9, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento e sobre uma jumentinha, filho de jumenta. 400 anos depois desta palavra, se cumpre a profecia. Porque nós temos que olhar para Jesus? Porque nós temos que olhar para a palavra? Porque a palavra, ela vai anunciando, vai se cumprindo. Por que nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo? Por causa das profecias se cumprindo. Esta profecia foi dada há 400 anos antes de Jesus nascer. Mateus capítulo 21, versículo de número 4 e 5 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Cumprindo a profecia. Jesus entra em Jerusalém exatamente como Zacarias tinha anunciado. 400 anos depois, a palavra se cumpre. O que nós estamos esperando hoje? A profecia se cumprir. Jesus vai buscar a sua igreja. Pode estar demorando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas Jesus vai cumprir, virá buscar a sua igreja. Jesus Cristo, a luz que vence as trevas. O que é que vence as trevas? Jesus Cristo. Alegria que vence a tristeza? Jesus Cristo. Alegria é a cura, é a unção. O que Jesus é? A cura. Ele é a unção. Ele é a unção que quebra o jugo, que despedaça o jugo. Nós temos que ouvir a palavra, dar crédito para a palavra. Não podemos aceitar, nós somos a última geração alegres. Não, a nossa alegria é servir ao Senhor. Nós somos alegres porque Cristo nos salvou. Nós temos alegria e entender, ainda que o mundo não entenda, ou ainda que o mundo queira roubar a tua alegria, não ceda. A nossa alegria é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que representa esse mês? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
O que representa a alegria que nós vamos sentir? Sermos iguais ao nosso Mestre. Alegria, ter para dar, presentear, receber presentes, honrar, ser honrado, abençoar o pobre, o necessitado. É um mês sim que todos os cristãos devem acordar para a tristeza que o mundo está. E nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós podemos dizer ao mundo: olha, há esperança, olha, tem fé, olha, crê em Jesus, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua sorte. Olhe para nós, falar como Pedro e João: não temos muito para te dar, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, pega a tua cama e anda. Olhe para nós. É isso que nós temos que dizer ao mundo. Ah, mas o mundo está triste, o mundo está angustiado. Nós temos alegria dentro de nós. O menino vos nasceu. O menino, ele está crescendo dentro de nós, e nós temos hoje o Salvador, nós recebemos Ele como nosso Salvador. Tu multiplicaste a nação, alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita. Qual é a alegria que o Senhor nos traz? A alegria de uma colheita. Não há nada mais feliz do que fazer uma reflexão e falar: olha como Deus tem nos abençoado, olha como Deus tem cuidado de cada um de nós. É o tempo da colheita, estamos semeando coisas boas e colhendo coisas boas. Quando servimos a Deus, quando vamos nos passos do Senhor, a alegria, ela vem trazendo cura aos nossos corações. Como se alegram na colheita e como se exultam quando se repartem os espojos. Isaías, ele trazia anunciação da vinda do nosso Senhor. Ele anunciava: olha, haverá um novo tempo, haverá alegria, haverá multiplicação. As nações, elas vão se multiplicar, as nações receberão alegria no seu coração. Salmos de número 45 diz, abra a tua Bíblia, versículo de número 7 diz assim: tu amas a justiça e odeia a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Alegria é uma unção. Por isso o Deus, o teu Deus, Ele te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Receba a unção da alegria. Quem é a unção da alegria? É Jesus Cristo. Por isso o teu Deus, Ele te ungiu mais do que os teus companheiros. Há muitas pessoas tristes no mundo. Temos que olhar e observar. Mas não podemos aceitar a tristeza entre os cristãos. Não podemos aceitar a tristeza dentro da nossa casa. Alegria é uma unção. O Senhor está derramando a unção da alegria. Receba a unção da alegria. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Receba, não fique olhando para os outros, olhe para você e diga: eu não posso andar triste, eu tenho um Salvador. A luz da palavra entrou em meu coração. Eu não posso ficar triste com o mundo. Neemias, ele olha a situação, ele senta e chora. Mas nós não podemos ficar sentados chorando. Nós temos que agir. Neemias, ele vai olhar, ele faz um diagnóstico. Ele diz: olha, estamos pobres, os muros estão derrubados, as portas do templo foram queimadas. Ele faz um diagnóstico, ele diz: eu sei o porquê. Nos afastamos da palavra.
Eu sei o porquê está acontecendo. E ele traz Esdra, ele traz os levitas, ele traz os sacerdotes novamente. Os sacerdotes, os levitas, eles tinham já mudado de profissão, já não estavam mais no templo, não havia mais o louvor, não havia mais o culto a Deus, e ele vai resgatar isso. Nós precisamos resgatar a alegria de celebrar o Natal, alegria de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, alegria de não dar mais ouvido ao mundo. O mundo quer te roubar a alegria, e ele quer plantar no teu coração angústia, tristeza. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: eu não gosto desses dias, esses dias são angustiantes, esses dias são tristes, porque você está sendo influenciado pela tristeza do mundo. Comece a louvar a Deus. Um menino nos deu. A luz veio ao lugar de morte. O que era o mundo? O mundo era morte, era trevas. Mas o nascimento de Cristo trouxe luz, trouxe vida. E Ele nos deu vida, e vida em abundância. Então, alegria é uma unção. Busque essa unção. Unge-me, Senhor, com a unção da alegria. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. O cristão, ele tem que ter isso no seu coração. Ele ama a justiça e odeia a impiedade. Esse mundo é impiedoso, esse mundo é injusto, e nós amamos a justiça, nós odiamos a impiedade, nós não nos alegramos com o que está acontecendo, nós não nos alegramos com a injustiça do mundo. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Alegria é uma unção. Receba esta unção esta manhã. O Senhor, Ele está te ungindo nesta manhã com uma unção de alegria. Não abra mão da alegria, não se deixe levar. Ainda que muitas coisas sejam engraçadas, ainda que nós rimos, olha, foi a última geração alegre, olha, bullying antigamente era para fazer café, hoje não, hoje é uma tristeza, todo mundo zomba. Não aceite isso. Nós somos uma geração que tem Cristo no coração. Nós sabemos a diferença antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo estava em morte, o mundo não tinha perspectiva, o mundo era trevas, mas vindo Jesus, nasceu a luz, e nós hoje somos essa luz. Vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Se nós não cumprirmos para aquilo que fomos chamados, o mundo, ele se abaixa, o mundo, ele fica triste, angustiado. Não se deixe levar, não se deixe ser roubado. Então Jesus prepara os seus discípulos. Olha, o mundo vai querer vos entristecer, mas eu vou, e um pouco de tempo eu volto. Essa é a esperança que nos dá alegria. Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Isaías capítulo 61, abra a tua Bíblia. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abrir a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória, em vez de cinza, óleo de gozo, em vez de tristezas, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado.
O que é alegria? Alegria é uma ordenança. Ordena acerca dos tristes de Sião. Ordena sobre os tristes que estão no monte do Senhor. Aqueles que estão tristes dentro da igreja. Não é tempo de tristeza, é tempo de alegria. É tempo de nos alegrar. Nasceu o Salvador. Então, alegria não é algo que nós vamos ficar esperando chegar. Ela é uma unção. Ela é uma ordenança. Ordena aos tristes de Sião. Ordena uma mudança. Ordena uma transformação. Ordena uma troca. Ordena acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória, em vez de cinza, óleo de gozo, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Versículo 4 diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. É um chamado para o povo de Deus. Neemias, ele recebeu um chamado. Olha, está tudo derrubado. Olha, o povo que voltou do cativeiro, o povo que lá permaneceu, não tem ânimo para nada. Neemias, vai lá. Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é para vir a cidades destruídas, a famílias destruídas, angustiadas, e revelar o amor de Cristo, revelar a luz. Por que devemos celebrar o Natal? Por que não podemos estar angustiados nesses dias? Por que devemos, com todo esforço, dar um presente, receber presente, comprar uma cesta para o necessitado? Porque este é o nosso chamado. Este é o nosso chamado. Este é o nosso chamado, como foi o chamado de Neemias. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração a geração. Então a alegria é uma ordenança. Ordena aos tristes de Sião, para que haja uma mudança, para que haja um ornamentar, para que haja alegria na sua casa, para que haja a busca desta luz, a busca desta unção. Não entre naquilo que o mundo está te ensinando. Busque a palavra. Por que se alegrar? Por que estar feliz? Porque nasceu o Salvador. Ele é o nosso Salvador. E Ele vem nos buscar. Ele vem trazer uma grande mudança a tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos observando. Neemias, ele vai à cidade, se assenta, chora, mas toma atitudes. Nós temos que olhar o mundo, chorar, porque o mundo está triste, o mundo está angustiante, o mundo não tem justiça, o mundo só tem guerras, contendas, mas nós somos chamados para edificar. Nós somos chamados não para sentar e chorar. Nós somos chamados para ordenar a alegria, a salvação, anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar, trazer a palavra novamente. Esdras, ele sobe num púlpito, e os levitas estavam juntamente com ele, ensinando aqueles que estavam aptos a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra. Então a unção da alegria, nós temos que buscar essa unção. Salmo de número 32, diz assim a palavra: bem-aventurado, feliz, alegre, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade
em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Então não lhes chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Os ímpios têm muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Transgressão perdoada, cura do corpo, da alma e do espírito. O salmista está dizendo: olha, os meus ossos estavam secando. Quando nós vamos ouvindo o que o mundo quer nos dizer, e nós vamos sendo roubados, em lugar da alegria, eles vão nos trazendo a tristeza. Nós vamos abaixando, nós vamos diminuindo, nós não vamos galgando, não vamos crescendo. E o pecado, ele vai tomando conta do nosso coração, e é dores no corpo, é falta de ânimo, é falta de alegria, falta de perspectiva. Tudo isso é o pecado que vai tomando conta do mundo. E se nós nos deixarmos abater por isso, ficaremos tristes como o mundo. O mundo não quer alegria, o mundo não quer Jesus. A maior luta que nós estamos enfrentando é para que o nome de Jesus seja apagado, que os teus filhos não saibam quem é Jesus. Tenho conversado com professores, e os professores estão dizendo: olha, não se pode ensinar sobre Páscoa na escola, não se pode ensinar sobre crucificação, não se pode usar o nome de Jesus. O que o mundo quer? Roubar a tua alegria. Jesus é a nossa alegria. Não se deixe levar por aquilo que o mundo quer. As trevas, elas estão vindo contra a luz, mas Jesus é a luz que vence as trevas. Jesus é a luz que vence a treva. Então não abra mão. Alegrai-vos no quê? Num programa de televisão? Num show? Não. Alegrai-vos no Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente. Cantai alegremente. O salmista, ele nos dá 3 importantes passos. Alegria, não importa as circunstâncias. Você não está alegre porque é uma circunstância para você estar alegre. Eu estou alegre porque Cristo me salvou. Eu estou alegre porque eu tenho uma vida eterna. Eu estou alegre porque eu era um pobre, triste e pecador, e Ele me resgatou, Ele me lavou e Ele me limpou. Por isso eu estou alegre. Então a alegria não é pelas circunstâncias do mundo, não é se vai ter vinho ou não vai ter vinho, não é se vai ter uva ou não vai ter uva, não importa a situação, nós temos a alegria do Senhor. Regozijo. O salmista, ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos. O que é regozijo? É saber, é viver paz no coração. Ainda que o mundo esteja
em guerras, em lutas, eu estou em paz. Isso é regozijo. Eu não dependo de nada. A paz está dentro de mim. Jesus é a minha paz. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Isso é regozijo. Isso é paz. E ele diz, terceiro ponto, exultai. O que ele está dizendo? E todos vós que sois retos, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos os justos e cantai. É exultar, é ir além da alegria, é pular de alegria, é expressar a tua alegria. Muitas vezes nós estamos felizes, nós estamos alegres, mas nós precisamos colocar essa alegria, pular de alegria, cantar. Porque nós cantamos. Esses dias eu estava estudando sobre adoração ao Senhor. E eu estava estudando sobre adoração em Israel. Israel não é um lugar onde sobe um cantor num altar e ele canta e todos escutam. Não. Todos cantam. Todos dançam. Ah, mas eu não sei cantar. Mas eu estou tão alegre que eu vou exultar de alegria. Eu vou cantar. Eu vou dançar. O que mais incomoda o povo vizinho dos judeus, dos israelitas, é a sua dança e o seu canto e o tocar do shofar. Chamando Deus. Quando se toca o shofar, está chamando Deus. Venha. Venha o Messias. Venha o Messias. Israel, sem entendimento da palavra, eles estão dizendo, venha Messias, venha o Messias. E ele virá. E trará salvação. Mas nós que já recebemos o Messias, nós que sabemos que o Messias já morreu na cruz do Calvário, já perdoou o nosso pecado, nós não temos o direito de estarmos tristes. Se temos uma unção de alegria, temos que fazer como Pedro. Jesus ia lavar os pés de Pedro, ele diz não. E ele disse, se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse, me banha todo. Se há uma unção de alegria, nós não temos o direito de ficarmos tristes. Nós temos que chegar diante do Senhor, a fonte de alegria, e dizer, Senhor, derrama essa alegria no meu coração. Me banha na minha cabeça, nos meus pés, na barba. Senhor, derrama alegria. E comece a louvar a Deus. Como é que se recebe alegria? Louvando, cantando. Quando os levitas subirem a esse lugar, não fique mais ouvindo, não fique quieto, comece a dar glória a Deus, comece a louvar. O menino vos nasceu, Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, trocai a tristeza. É um tempo de mudança de vestes, é um tempo de nos vestirmos de santidade, de alegria. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Deus não está pedindo sacrifício, se cobrir de cinza. Ele está pedindo glória, glória, Hosana, Hosana, Hosana ao Salvador. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, aplaude ao Senhor, glorifique ao Senhor. Alegria é uma unção. Receba. Alegria não importa as circunstâncias. Regozijo, paz no coração. Exultar, pular de alegria. Louvar ao Senhor. Bendito é o Senhor. Alegria. Oh, glórias a ti, Senhor. Grande, grande, grande é o Senhor. Ensine aos teus filhos. Traga a palavra para a sua casa. Ensine. O menino nos nasceu. O mundo se transformou. Alegria chegou. Salvação, a luz, o sal chegou. Estamos
é um tempo de salvação. Senhor, fala conosco nesta manhã. Fala no nosso coração, Senhor, toda tristeza sai, toda angústia sai, toda depressão não encontre pouso em nosso coração. Senhor, todo roubo da alegria, Senhor, seja, Senhor, tirado. Não permita que o mundo venha com as suas angústias, com as suas tristezas, com suas injustiças, roubar a nossa alegria. Nós somos alegres, Cristo nos salvou. Amém. Senhor, toma cada coração nesta manhã. Senhor, troca, Pai, ao invés de cinzas, alegria, louvor. Senhor, vestes, traga, Senhor, ornamentos à tua igreja, traga, Senhor, alegria aos corações. Senhor, eu profetizo sobre cada lar, reuniões familiares abençoadas. Eu profetizo sobejo, profetizo bênção sobre as famílias, Senhor, que estão debaixo desta palavra. Senhor, toma elas nas suas mãos. Eu ministro a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.